Sejam bem-vindos ao Ali Aqui, eu sou a Alice. E esse final de semana eu fui assistir o novo Star Trek, que é Star Trek Sem Fronteiras. Esse filme é o terceiro da nova trilogia, né, que foi produzida, e os dois primeiros foram dirigidos pelo J.J. Abrams, que vocês provavelmente conhecem por milhões de outras coisas incríveis que esse cara fez. O cara é tipo um gênio, ele enxerga o mercado muito além do que as outras pessoas conseguem enxergar, e ele viu que estava na hora da gente ter um reboot novo de Star Trek. Isso foi lá em 2009, quando teve o primeiro filme. Em 2013, a gente teve o segundo filme, que é Into the Darkness, né? Star Trek Into the Darkness. E agora a gente teve finalmente o terceiro filme. Esse filme ele foi marcado por muitas mortes de pessoas que são importantes pro fandom de Star Trek, como o cara que fazia o Spock original lá na série de 1968, 69, e também a morte do cara que faz o Chekhov nessa nova trilogia. O cara ele sofreu um acidente muito bizarro no meio do ano e ele morreu. E foi muito triste. Eu acho que ele era um personagem incrível e ele era super divertido, ele tinha todo o feeling de Star Trek e infelizmente ele morreu. Então esse filme, ele é dedicado para essas duas pessoas que são muito importantes, são muito marcantes, né, no universo de Star Trek. E eu acho que, cara, o filme ele meio que passou batido e isso me deixou um pouco triste. Então eu queria conversar um pouco com vocês sobre o que eu achei do filme e também sobre o que eu acho que esse filme representa pro universo nerd daqui pra frente, porque eu acho que ele representa uma coisa muito grande. Bom, o novo Star Trek, ele conta a história da Enterprise, né, a nave deles, e da tripulação da Enterprise, liderados pelo Capitão Kirk, tentando explorar o universo e descobrir coisas novas e ajudar raças novas e povos novos a entrar em harmonia com esse universo, né? Então, eles estão já viajando há alguns anos, que foi da onde terminou o segundo filme, né, o Além da Escuridão. E aí, a gente vai vendo que eles estão um pouco entediados, eles ainda não sabiam o que vão fazer, e aí eles acabam recebendo uma missão de atravessar uma nebulosa e resgatar uma nave que caiu nessa nebulosa, num país, né, dentro dessa nebulosa. E aí eles são atacados quando eles chegam e eles também caem nesse planeta. Eu falei país, né? Mas é planeta, vocês entenderam. E aí começa essa missão deles de tentar lutar com esse vilão que surge aí nessa situação toda, né? Então assim, o filme ele não tem nenhuma história muito épica, ele não vai contar uma coisa que vai mudar a história do mundo, mas o filme é muito bom, gente. O filme, eu acho que ele pega elementos muito importantes de Star Trek lá da primeira série de televisão que teve, e eu acho que ele traz esse tipo de coisa para os dias de hoje. Ele é muito nostálgico, eu acho que ele tem toda a pegada que transformou Star Trek numa coisa que é até hoje, entendeu? Que é essa coisa icônica, engraçada, e que eu acho que representa muitos nerds por aí, porque o fandom de Star Trek é um fandom muito grande, e eu acho que ele foi o início desse universo nerd do jeito que a gente conhece. Então Star Trek é uma coisa muito importante para os nerds em geral, e por mais que você não goste ou que você nunca tenha assistido as séries clássicas ou os filmes clássicos, você com certeza conhece alguma coisa, você já ouviu falar. Pelo menos quem é o Spock, quem é o Kirk, né? A gente sabe como eles são. Eu acho que esse filme ele traz tudo de bom para os dias atuais. Eu acho que uma coisa que vale a pena destacar são os personagens do filme, eles são muito bem desenvolvidos. Se você não assistiu nada de Star Trek nunca na sua vida, nem os outros dois primeiros filmes, você assiste e você entende a personalidade de cada um dos personagens, você entende as dinâmicas entre os personagens, porque elas são muito bem explicadas e elas estão ali jogadas pra você. Eu acho que o filme tem muitas situações engraçadas que não necessariamente são aquelas piadinhas que a gente tem se acostumado nos filmes de super-herói, né? Aquelas coisas meio que você fica tipo, ai, que bosta. Eu acho que são piadas muito mais divertidas, irônicas, uma sacada mais inteligente que eu sinto um pouco de falta nos filmes nerds hoje em dia, que é essa coisa de brincar com humor inteligente, não um humor tipo bobinho. Então eu gostei muito dessa parte. Eu acho que o filme ele é muito divertido. A única questão que talvez possa ter minado esse filme foi o marketing dele, que foi muito ruim. Os trailers que foram lançados, eles eram muito ruins, eles não davam vontade nenhuma de você assistir o filme. E eu acho que o filme ele não tem nada a ver com os trailers que a gente viu antes, sabe? O filme parece que é um filme completamente diferente. Então eu acho que, da mesma forma que às vezes a gente tem um trailer que é muito foda, que caralho, como foi o caso de Esquadrão Suicida, a gente tem trailers que são muito mais ou menos,
e que, na verdade, o filme é muito legal. Eu me diverti muito, saí do filme muito feliz, muito satisfeita com o que eu tinha visto, e fazia muito tempo que isso não acontecia com um filme assim. O filme, ele é ótimo, do começo ao fim, ele é interessante, ele é divertido, você nem sente o tempo passar, e eu acho que Star Trek é basicamente isso, sabe? É uma coisa divertida, uma coisa nerd, engraçada, que você vai assistir, você vai se divertir. E eu acho que ele merecia estar fazendo bem mais sucesso se eles tivessem acertado a mão no marketing, né? O filme, ele chegou no Brasil mais de um mês depois da estreia dele lá nos Estados Unidos e ele tá passando batido por quase todo mundo que eu vejo. Até algumas pessoas que são fãs de Star Trek nem sabiam que o filme ia estrear agora nessa semana. Então eu acho que os caras, eles erraram bastante nesse aspecto. Então agora eu queria mostrar esse paralelo que eu acho que esse filme traça com o que eu acho que vai acontecer com o universo nerd, principalmente no cinema daqui pra frente. Pra quem me segue nas redes sociais, principalmente no Twitter, viu que essa semana eu tava filosofando um pouco sobre o que eu acho que vai acontecer com os filmes, especialmente de super-heróis daqui pra frente, o que eu acho que tá faltando e o que eu acho que eles precisam melhorar ainda. Então essa é uma coisa que tem ficado muito na minha cabeça, esse é um tema que eu tenho pensado muito sobre, e eu acho que esse filme de Star Trek, ele conseguiu ilustrar perfeitamente o que eu acho que vai acontecer daqui pra frente. Então, até esse momento, a gente teve filmes muito épicos de super-heróis e filmes muito épicos nerds, onde precisa ter uma ameaça mundial, precisa ter alienígenas e explosões gigantes e buracos que abrem no céu e que soltam uma luz e vários bichos na Terra e você não sabe o que vai acontecer. Isso já aconteceu em Vingadores, isso aconteceu em Esquadrão Suicida, aconteceu em Ghostbusters. Cara, todo mundo apela pra esse tipo de coisa e eles acabam deixando de lado a coisa que é mais interessante pra gente, que são as boas histórias. Eu acho que, principalmente, os nerds, eles gostam de histórias bem amarradinhas, histórias interessantes, que tenham reviravoltas inteligentes, que tenham boas sacadas. E eu acho que isso tá faltando muito em alguns filmes nerds. E eu acho que esse filme do Star Trek em específico é um filme que apresenta tudo isso. Ele não tem uma trama super, tipo, meu Deus, tipo, o mundo vai acabar mesmo. Mas ele tem uma trama super inteligente, ele tem uma trama interessante e ele gruda você, entendeu? Ele interessa você. E eu acho que, por mais que ele seja um filme relativamente simples, ele tem situações muito boas, ele tem personagens muito bons, e eu acho que isso é uma coisa que a gente gosta muito, são personagens fortes, personagens com ótimas personalidades, que você, sabe, admira, que você quer saber mais. Eu acho que um bom exemplo disso é o Homem-Aranha. Ele é um super-herói que é muito popular, e ele é um super-herói relativamente simples. As histórias do Homem-Aranha, elas são simples, ele é o super-herói do bairro, ele resolve problemas do bairro, né? E eu acho que isso é uma das coisas que torna ele mais interessante. Ele não vai tentar parar o apocalipse. Ele vai, cara, resolver aquele problema, só que de uma forma interessante, de uma forma inteligente. E eu acho que isso, cara, isso é muito bom, entendeu? E eu acho que os filmes de super-herói, eles têm que ir por esse caminho. Não os filmes de super-herói, os filmes nerds em geral. Star Trek, Star Wars, Ghostbusters, os filmes de super-herói de uma forma geral, todos os filmes que são voltados para esse público, eles têm que parar de apontar para coisas muito épicas, porque vai chegar um momento em que a gente vai chegar com um plot cheio de furos que não tem sentido nenhum e que não é tão interessante assim. E as coisas que são realmente interessantes, os personagens, a história, a relação interpessoal deles, acaba ficando de lado. E eu acho que isso tem prejudicado muito os filmes. Se vocês forem parar pra pensar, os filmes que a gente tem de origem da Marvel lá atrás, o primeiro Homem de Ferro, o próprio primeiro Capitão América, eles são filmes muito interessantes porque eles focam no personagem, no desenvolvimento do personagem, na forma com que eles começam a ter a personalidade deles do jeito que ela é. Então você se sente próximo do personagem. E eu acho que a gente quer se sentir próximo dos nossos heróis. Sejam eles o Homem de Ferro, seja ele o Kirk, sabe? Eu acho que o mercado tem que entender que é isso que as pessoas gostam. Elas gostam de ter personagens interessantes, de ter histórias interessantes. Não precisa ser uma super fantasia épica de proporções inimagináveis, porque em algum momento isso vai se tornar clichê e vai se tornar chato. Na verdade, eu acho que já se tornou clichê. E eu acho que esse Star Trek, ele sai completamente disso. Ele apresenta uma história muito interessante, personagens incríveis, e eu acho que ele não apela em momento nenhum pra uma coisa super épica e que você fala, caralho, velho, o melhor filme do planeta porque teve uma... Ele é, tipo, simples e muito bom. Então eu acho que esse é o futuro dos filmes nerds e eu espero que eles enxerguem logo isso. Eu acho que Doutor Estranho é um filme que tem muito potencial para ser um filme
simples e com muito desenvolvimento de personagem e de coisas desse tipo. Então eu tô botando muita fé nesse filme ainda e eu espero que os próximos filmes também tenham muito disso. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acham que vai acontecer com esse universo nerd. Se vocês já assistiram Star Trek, se vocês gostaram. Se vocês não assistiram, eu recomendo demais que vocês vão ao cinema assistir, mesmo sem ter visto os outros filmes. É um filme muito bom, é um filme muito bacana e eu acho que ele merece muito ser visto. E comentem comigo aí se vocês concordam com essa coisa de não precisar ter filmes épicos para terem filmes bons, tá bom? Então é isso aí, gente. Um beijo!